Então, na aula passada, nós estudamos a lição 20. Então, é uma lição que nós já estudamos, correto? Nós estamos agora na lição 21, mas para construir a frase em inglês e dizer nós já estudamos a lição 20, ou nós já estudamos a unidade 20, eu uso o present perfect ou eu uso o past simple para montar essa frase no passado? Nós já estudamos a unidade 20. Qual que seria o correto? Não estou conseguindo ouvir, acho que está sem som. Seria o correto para expressar o passado aplicar o present perfect? Ou seria o correto apresentar o past simple para formar a frase? Nós já estudamos a unidade 20. Se o Diogo quiser soltar o microfone, Diogo, aí dá para ouvir a voz do seu pai através do seu microfone, não tem problema. É que eu tô tendo um problema, que eu não tô achando o microfone aqui, tem um negócio. Coloca aí. Não tem problema, eu tô te ouvindo bem, pelo microfone do Diogo. Se quiser falar assim, pode falar. Tá ótimo. O Diogo resolveu aqui. Opa, aí sim. Então, usou o present perfect, não. Aí, nós fizemos a lição. Nós já estudamos a unidade 20. Nós já estudamos a unidade 20. Como é que fala em inglês? E já, irmão, você colocou Lembra como que é já em inglês? O já already. Already. Isso, already. We already studied the lesson 20. Isso, lesson 20. Ou unit 20. Olha lá, I've already. Lembra da lição 16? Already. Nós aprendemos que se tiver o I've just, eu acabo de fazer alguma coisa. I've already, eu já fiz alguma coisa. Ou I haven't yet, eu ainda não fiz alguma coisa. Eu sou obrigado a aplicar o present perfect. Então eu já estudei a lição 20. Tem a palavrinha já, already, resposta certa. Temos que utilizar o present perfect para poder expressar esse tipo de passado. Eu já estudei, nós já estudamos a unidade 20. We have already studied unit 20. Ok? Exatamente, não fiz certinho. Estamos aí, fera, no present perfect. Agora, unit 21, unidade 21. Eu quero que vocês esqueçam o present perfect. Não sei se é possível esquecer por um momento, mas precisa esquecer. Agora que a gente vai estudar essa lição, ela é uma lição simples. Ela é uma lição fácil. Se a gente tiver com a cabeça no present perfect, ela vai ser uma lição difícil, porque nós vamos estar confundindo uma coisa com a outra. Deixa eu só, antes de começar a lição, poder explicar. Quando a gente estudou o present perfect, nós fomos obrigados a aprender alguns verbos em um tempo no passado, que é um passado especial. O que é isso? É um passado o quê? É o particípio. Particípio, é isso aí. Particípio. Então, obrigado. Se eu for falar em inglês, se eu colocar o verbo fazer, o verbo do, verbo to do, e eu for usar no present perfect, obrigatoriamente eu tenho que usar o particípio done. Eu não vou usar o did. O did é para past simple. Eu vou usar o particípio done. Por exemplo, I have done. Certo? Nós aprendemos isso no present perfect. Agora, nós vamos aprender uma lição onde nós também temos que usar o verbo no particípio. Também temos que usar, mas não é present perfect. É uma coisa totalmente diferente e muito mais fácil. Tudo bem aí? O que é isso, então? Okay. Todos lendo. Deixa eu só ver se está gravando certinho aqui, só um minutinho. Está gravando. Então, nós temos aqui, ó, Unit 21. Leiam para mim, por favor. Read. Is done. Is done. Was done. Was done. Passive one. Passive one. Ok? Is done. Was done. Passive one. O que significa isso? Is done. É feito. É feito, ao pé da letra.
Was done. Foi feito. Foi feito, muito bem, é isso aí. Então nós vamos aprender a formar esse tipo de coisa, esse tipo de frase, onde alguma coisa é feita ou alguma coisa foi feita. Estamos estudando aí algo no presente ou algo no passado, mas o foco, o tipo de gramática que a gente está estudando aqui é passive. O que significa? Passivo. Passivo, o que é isso? Para a gente poder entender essa lição, você vai ter que, assim, para poder compreender bem mesmo, falar, não, eu entendi, estou acompanhando, você precisa deixar o inglês um pouquinho de lado e para o português e estudar o que é voz ativa e o que é voz passiva em português. Até aqui não precisa estudar o que é voz reflexiva, esse não precisa ainda. Mas você precisa saber o que é voz ativa e o que é voz passiva. Eu vou explicar isso de um jeito simples, que talvez, se você pegar a ideia aqui, você nem precisa pesquisar por fora. Que é assim, ó, como que eu construo uma frase na voz ativa e na voz passiva, e por que existe isso? Por que existem essas duas estruturas? É assim, ó, eu posso falar uma frase de duas maneiras diferentes. O que significa isso? Eu posso falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa agora. A lição 20, nós já fizemos a lição 20, certo? Então eu poderia falar assim, ó, a lição ela é ministrada, certo? Ela é ministrada, a gente ministra a aula. Então eu poderia falar assim, ó, eu ministrei a aula 20. Eu passei uma informação, veja se não ficou claro. Eu ministrei a aula 20. Isso é a voz ativa. Eu ministrei a aula 20. Agora eu vou falar a mesma coisa na voz passiva. A aula 20 foi ministrada por mim. Tem alguma diferença de informação nessas duas frases? Eu ministrei a aula 20 e eu falar, a aula 20 foi ministrada por mim. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa de maneiras diferentes, certo? Então, sim, essa que é a grande diferença. Eu chegar e falar assim, olha, por exemplo, Josemar respondeu a pergunta. Voz ativa. Agora, se eu falar, a pergunta foi respondida por Josemar. Voz passiva. Quero perguntar se o que eu falei agora ficou claro para vocês ou não. O que vocês acham dessa explicação que eu dei? Não, ficou claro. Ficou claro, sim. Deu para entender? Entendeu? O que é voz ativa e o que é voz passiva? Então, se eu falar assim, ó, você tem uma dúvida, e eu vou e digo assim, ó, eu esclareci a dúvida. Isso é uma voz ativa. Tá primeiro o sujeito, depois está falando o que aconteceu. A voz ativa, olha só, que envolve ação mesmo. Ó. Voz ativa, eu esclareci a dúvida. Agora, a voz passiva, a dúvida foi esclarecida por mim. Aula de português, gramática de português, sei lá, acho que estudo alguma coisa disso na 7ª série, depois vai estendendo até o ensino médio. Mas quem faz ou quem sofre a ação, né, irmão? Exatamente. Quem exerce a ação e quem sofre a ação. Na verdade, assim, quem exerce a ação primeiro, no começo da frase, então é voz ativa. Quem sofre a ação no começo da frase e quem faz a ação no fim da frase, voz ativa. Então, se eu falar, por exemplo, você pode falar, Alexandre esclareceu a dúvida. Então, o nome, a pessoa que promoveu a ação, ela vem primeiro, ó, Alexandre. E a dúvida? A dúvida vem por último. Alexandre esclareceu a dúvida. Isso é inverter. Por primeiro quem sofreu a ação e depois quem executou a ação. Vai ficar a dúvida foi esclarecida por Alexandre. Voz ativa e voz passiva é isso. Mas por que é importante saber a voz ativa e voz passiva, tanto em português quanto em inglês? Porque quando a gente está estudando gramática, nós temos que aprender o quê? As flexibilidades, as flexões de verbos. Os verbos mudam, certo? O verbo, ele tem são as palavras que mais têm variação, tanto em inglês quanto em português. Então, se eu chegar e falar assim, por exemplo, eu esclareci a dúvida, o verbo esclarecer, como ele está conjugado, esclareci. Se eu falar, a dúvida foi esclarecida por mim, olha como que está o verbo esclarecer, esclarecida. Então, é por isso que nós temos que aprender a utilizar voz ativa e voz passiva. Para construir a frase em si, é óbvio,
mas principalmente para saber como que fica o verbo, como que fica a conjugação do verbo. Percebe que quando eu falo eu esclareci a dúvida, eu estou usando simplesmente um passado? Quando eu falo a dúvida foi esclarecida por mim, o verbo está no particípio. Você percebeu isso? Lembra particípio? Sim. Ado, edo, ido? Né? Falado, sonhado, brincado. Aí vem feito, por exemplo, está no particípio também. Concluído. Isso são todas palavras no particípio. Então, para poder construir uma frase, tanto em português quanto em inglês, né? Com a voz passiva, o verbo vai estar no particípio. Tudo bem? Agora sim a gente pode começar a aulinha aqui, ó, de hoje. Ó. Unit 21. Vamos ler de novo. Read, please. Is done. Is done. Agora aqui. Was done. Very good. Nós estamos vendo aqui, ó, na primeira sessão, section A, parte A, uma imagem, uma figura aqui de um escritório, tá vendo? Bem limpinho. Tem até um aspirador aqui ainda, vassourinha aqui, ó. Tudo bem arrumadinho. E aí a gente vai falar a frase na voz ativa e na voz passiva, passando a mesma informação do que está sendo representado na figura. Primeira frase, vou falar, vocês repetem. The office is cleaned every day. The office is cleaned every day. O que significa isso? O escritório é limpo todo dia. Certo? O escritório é limpo. Então eu estou falando de uma coisa no presente, certo? Quem que sofreu a ação, vamos dizer assim, para a gente poder até falar numa linguagem mais avançada. Quem sofreu a ação foi o escritório, certo? E quem fez a ação? Ninguém sabe. Então aqui, essa voz, aqui não tem como. Você vai construir a frase sempre na voz passiva. Mas o mais importante você perceber nessa frase é aqui, ó, a parte que está em negrito. Ó. O escritório é limpo todo dia. Ó. Is cleaned. É o que está propondo aqui no título da nossa lição, unidade 21. Certo? O escritório é limpo todos os dias. Então, ó, alguma coisa que é feita. Eu sempre gosto de fazer isso quando eu estou passando a lição. O que a gente está estudando hoje? Essa estrutura de frase, voz passiva, é alguma coisa que é feita, is done, ou alguma coisa que foi feita, was done. Nesse caso aqui, ó, alguma coisa que é feito. O que é feito? O escritório é limpo. Certo? Limpeza. Eu estou estudando alguma coisa que é feita em inglês. Que é feita em inglês. The office is cleaned every day. Agora o segundo caso aqui, ó. Algo que foi feito. Eu vou ler e vocês repetem, por favor. The office was cleaned yesterday. The office was cleaned yesterday. O que significa? O escritório foi limpo ontem. Então nós estamos mostrando aqui uma coisa que acontece com frequência, algo que é feito e pode ser feito todos os dias, ó, algo que é feito todos os dias. Então, is cleaned, é feito. E eu posso falar alguma coisa que foi feita no passado, no caso aqui ontem. O que foi feito ontem? O escritório foi limpo ontem. Por que eu acho essa gramática assim fácil? Eu acho que ela é relativamente fácil. Porque é parecido com o português. Não tem grande diferença na tradução aqui. Ó. O escritório é limpo todos os dias, está ao pé da letra. Do jeito que a gente fala, se fala inglês. Quando você está estudando em inglês e aquela frase ou aquela expressão é totalmente diferente do modo como nós falamos, aí não basta traduzir, você vai ter que estudar mesmo a fundo, conhecer a estrutura. Quando é parecido ou é idêntico, aí é mais simples. Nesse caso aqui eu acho simples por causa disso. O escritório é limpo todos os dias, ou todo dia. The office is cleaned every day. O escritório foi limpo ontem, igualzinho em português. The office was cleaned yesterday. Tudo bem? Ok. Não se esqueçam, a gente está aprendendo inglês e sempre é bom a gente estar estudando alguma coisa em português também. A gente precisa enriquecer o nosso português. É uma coisa importante para alguém que quer falar bem inglês. Se uma pessoa, por exemplo, fala um português muito mal, muito ruim, ou ela escreve muito mal em português, ou ela fala muito mal em português, é impossível ela falar bem ou escrever bem inglês. Ela primeiro vai ter que ir crescendo no próprio idioma, a língua materna, né? Para depois desenvolver um idioma estrangeiro.
Então, por exemplo, quando você chegar no inglês avançado, lá, você vai pegar um livro para ler, por exemplo, para você poder compreender ou para poder escrever ou se expressar em nível avançado, a linguagem é uma linguagem culta, não culta, mas é uma linguagem talvez rica, né, de palavras, de expressões, e a gente tem que ter isso em português. Se você estiver estudando inglês e percebeu que, nossa, mas eu não lembro de ouvir isso aí, voz passiva, voz ativa, eu nem sei do que está falando mesmo em português, então dá uma paradinha na lição, dá uma pesquisada sobre isso, volta para a lição. Vai crescer o português e o inglês junto, isso é uma coisa boa. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as comparações agora. Eu vou ler e vocês repetem. Compare active and passive. Compare active and passive. Significa? Compare ativo e passivo. Isso. Em português nós chamaríamos compare voz ativa e voz passiva. Então vamos ver agora em inglês aquilo que eu expliquei em português, né? De exemplo que eu dei. Somebody cleans the office every day. Repita, por favor. Somebody cleans the office every day. Tradução. Alguém limpa o escritório todo dia. Estamos falando sobre Ativo. active, voz ativa, certo? Por que a voz ativa? Porque quem exerce a ação está vindo primeiro, ó, alguém, certo? Agora vamos ver a mesma frase, a mesma informação na voz passiva. The office is cleaned every day. Repeat, please. The office is cleaned every day. Translation. O escritório é limpo todo dia. We are talking about Passivo. passive, certo? Agora você percebe que quem sofreu a ação, que é o escritório, ele vem no começo da frase. Ah, mas quem que exerce a ação? Aqui, nessa frase, não fala. Nós não sabemos. Nós só temos a informação que o escritório é limpo. Bom? Então, aqui, voz passiva. É a mesma frase, é a mesma informação, sendo passado de maneiras diferentes. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá, então, para a próxima frase agora. Ó. De novo, voz ativa. Agora, vamos só para ver a diferença. Né? Nós vimos aqui ó, a situação de voz ativa e voz passiva no presente. Ó. Vocês percebem que vocês traduziram aqui, alguém limpa o escritório todo dia? É uma coisa presente, é uma coisa que acontece. A frequência da coisa acontecendo aqui. Ó. E aqui um passado, o escritório foi limpo ontem. Agora nós vamos utilizar a voz ativa já no passado. Somebody cleaned the office yesterday. Repeat, please. Somebody cleaned the office yesterday. Translate, please. Alguém limpou o escritório ontem. Muito bem. We are talking about active. Active. Então, aqui no presente, aqui no passado, ó, alguém limpou o escritório ontem. Agora, a reversão dessa frase, a transformação dessa frase na voz ativa para a voz passiva. The office was cleaned yesterday. The office was cleaned yesterday. Translate, please. Espera aí, irmão. Deu. Pronto? Você mexeu aqui. Deu uma parada aqui. Que acabou a bateria certa do jogo, ele foi colocar aqui para carregar no computador. O escritório foi limpo ontem. Voz passiva. Voz passiva. Passive. Então, em português, a gente fala voz passiva, voz ativa. Em inglês, não. É só active ou passive. Então, tem uma gramática por trás de tudo isso, explicando o que é voz ativa e voz passiva. Mas se você prestar atenção e souber fazer essa conversão de ativo para passivo em português, você não vai ter grande dificuldade em fazer isso para o inglês. É só traduzir. Então, outros idiomas, por exemplo, uma pessoa árabe está estudando inglês. Eu não sei, talvez vai ter uma dificuldade muito grande nessa lição, porque não tem nada a ver com o idioma dele. No nosso caso, português é similar em voz ativa e voz passiva. Nós não precisamos nos esforçar tanto, eu acho. Tudo bem na parte A aqui? Ficou claro?
Ok. Clear. Crystal clear. Clear. Tem uma expressão em inglês que você pergunta assim, alguém te pergunta assim, eu fui claro em inglês, né? Ou eu estou sendo claro? Am I being clear? E aí a resposta é crystal clear. Você pode usar essa expressão. Crystal clear. É como falar claro como cristal. Como cristal? Isso, claro como cristal. Então, para falar, não, você foi muito clara, você pode falar crystal clear. Ok? Crystal clear. Crystal clear. Então, nós Very temos good. aqui, Very good. fizemos a comparação active and passive. E agora, parte B. Vamos estudar aqui, ó. The passive is, everybody. The passive is. Aqui está a estrutura, ó. Present simple. Present simple. Am is are. Am is are. Ou am is are not. Or am is are not. Clean. Clean. Thank you. Plus. Plus. Cleaned. Cleaned. Plus. Done. Plus done. Etc. 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 Então, ó, como que é a estrutura? Present simple é o verbo to be, no presente. Ou, se for uma frase negativa, vai ter a palavrinha not, não. Mas o quê? Past participle. Certo? Então, é o particípio. Para poder falar voz passiva em inglês, tem que ter o verbo to be, se for no presente, mais o particípio. Por isso que a gente viu isso, ó. É esse caso aqui, ó. The office is cleaned. Consegue enxergar? Ó, ó o verbo to be aqui, ó. Is are e um verbo no particípio. Cleaned. Entendeu? E o passado simples? Todo mundo leia. Past simple. Past simple. Was, were. Was, were. Ou was, were not. Was, were not. Plus. Invented. Invented. Built. Injured. Taken. Etc. Então nós temos aqui, ó, como que eu uso o passado simples? De novo, o verbo to be, né? Ou o verbo to be na forma negativa, mas é simple. O exemplo do que nós vimos aqui, ó. The office was cleaned yesterday. Verbo to be só foi no passado e o particípio, cleaned. Very simple. Easy? Do you think it's easy? Like a cleaner. Crystal cleaner. Crystal clear. Very good. That's it. Very, very good. Tudo bem, então vamos lá avançando, ó. Eu vou ler e vocês repetem. The past participle of regular verbs. The past participle of regular verbs is ed, cleaned, damaged, etc. O que significa isso aqui, ó? The past participle of regular verbs. O passado particípio dos verbos regulares é Isso. ed. Nós já aprendemos isso, não? Nós já aprendemos qual a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares? Yes. What is the difference between regular and irregular verbs? The verbs regular ed, ed. Very good. And the irregular verbs is different. It's different. Very, very good. Very good. Exatamente isso, ó. Regular verbs. Aqui, essa frase só está falando sobre particípio. Ó. O particípio de verbos regulares, ed. O particípio de verbos irregulares, ele é diferente o verbo. Muito bem explicado. Então, vamos ler a parte de baixo aqui, ó. For a list of...
Esse add é uma palavra ou é uma abreviação? Não, é uma palavra. To add. É uma palavra mesmo? É o verbo adicionar. Letra A, DD. Adicionar em inglês, to add. To add. To add. Eu pensei que era uma contração do... Não, é um verbo mesmo. É o verbo adicionar, acrescentar. Não vi a pergunta. Em inglês. Então é isso. Obrigado. Nós adicionamos o ED, adicionar ED. Então, é igual você falou mesmo, the past participle, nós temos the past participle of regular verb is ed. So, you have the verb and you add ed. Adiciona o ED. Ok? Ok. Aí nós temos for a list of irregular past participles, read please. For a list of irregular past participle, Done, built, taken, etc. done, built, taken, etc. See Appendix 2 and 3. See Appendix 2 and 3. Isso. Veja o apêndice 2 e 3. Por quê? Ele está anunciando aqui que existe uma lista de verbos irregulares. Certo? Nós já vimos isso numa tabela, mas fica a dica, ó. Precisa pegar. Puxa vida, eu sei alguns verbos em inglês, mas eu nem sei os particípios, eu não sei os verbos irregulares direito. Precisa imprimir lista e estudar mesmo. Então é muito bom. Nós tivemos uma lição em que nós tínhamos um quadro e nós estudávamos ali, eu perguntava para vocês respondiam, o que significa esse verbo tal. Então, é muito importante. Nesse caso, eu acho que é o jeito de aprender na unha mesmo, é você imprimir lista de verbos. Aprenda verbos em inglês, que é muito importante. Sem ele, você não fala nada, 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 nada. Então, se você imprimir uma lista de verbos e tiver uma coluna presente, outra coluna passado, e a terceira coluna passado particípio, vai ficar fera para falar inglês. Quando você for tentar construir uma frase, é só pegar uma palavrinha, como é que fala isso ou aquilo. Mas a construção, a base da frase, você vai estar bem. Então, fica a dica aí, ó. Essa fase, lição 21, é para a gente estar afiado aí nos verbos. Pelo menos os verbos mais básicos, aí a gente tem que estar conhecendo bem. Né? E vamos estudando mais. Ok. Só relembrando o que é regular verbs and irregular verbs. Vamos então aqui para o primeiro modelo de frase. Butter is made from milk. Ou eu poderia falar, butter is made from milk. Read, please. Butter is made from milk. O que significa? Manteiga é feita de leite. Very good. Butter is made. Então nós estamos usando aqui um tempo no presente. Isso aqui é o que? É voz ativa ou voz passiva? Desafiado. Ela é passiva, né? Passiva, porque quem sofreu a ação está vindo primeiro. Ó. Butter is made from milk. Certo? Muito bem. Voz passiva em inglês é is made, porque o que nós estamos estudando aqui, ó, alguma coisa que é feita, ó, is done. E o passado seria was done. Nesse caso aqui é no presente. Ó. Butter is made from milk. Muito bem. Próxima frase. Oranges are imported into Britain. Oranges are imported into Britain. Translate, please. Laranjas são importadas para Grã-Bretanha. É Betânia ou Bretanha? Britain. É Bretanha, mas já é um termo passado. É Grã-Bretanha, né? Tá falando o Reino Unido, eles colocam. Se refere geralmente à Inglaterra como Britain. Então nós temos, ó, as laranjas são importadas into. O que é into? Para. É para no sentido de dentro, né? Para dentro da Bretanha. Então, são importadas para a Bretanha. É o que está escrito aqui, ó. Isso é voz ativa ou voz passiva? As laranjas são ativa, né? Que elas são, né? Ou não? Mais uma chance. Ativa. Nesse caso,
Se nós falássemos quem importou as laranjas, por exemplo, os Estados Unidos importaram as laranjas para a Britânia, aí seria ativo. Alguém importou. Mas se eu estou falando que as laranjas foram importadas, aí ela sofreu ação, não é? É verdade. Então é o quê? Passiva. Passiva, é igual, ó, butter is made, oranges are imported. É a mesma coisa. Tudo bem? Ok. Aí vamos para essa aqui, ó. How often are these rooms cleaned? Ou, how often are these rooms cleaned? Repeat, please. How often are these rooms cleaned? O que significa? Com que frequência estes quartos são limpos? Very good, buddy. Muito bem, Gui. Muito bem. How often are these rooms cleaned? Aqui nós temos o quê? Verbo to be, ó, a mesma estrutura, só que agora está desmembrada. Primeiro está o verbo to be, depois está o cleaned, que é o particípio lá no final. Da mãe, na Esse tipo verdade. de frase, embora seja uma questão, uma pergunta, a gente pode classificar também como ativo ou passivo. O que seria aqui, ativo ou passivo? Com que frequência os quartos são limpos? Isso. Passivo, né? Que o quarto sofre Isso. Passivo, porque o principal que sofre ação. Se fosse ativo, eu perguntaria com que frequência você limpa os quartos. Certo? E assim, é só para saber o que é ativo ou passivo, mas muito parecido com o português. Fácil, easy, pretty easy. Next one. I am never invited to parties. Read, please. Never invited to parties. Translate, please. Eu nunca sou convidado para festas. Muito bem. Convidar em inglês? Invite. Invite. Convidar alguém. Invite someone. Eu nunca sou convidado para festas. E aí? Voz ativa ou voz passiva? Sim. Agora é ativo. Eu nunca sou passivo. Passiva? É passiva também, porque quem convida não sou eu. Eu sou convidado, então eu sou situação. Não é? É engraçado, se fosse para classificar, seria passivo também. Então as pessoas não me convidam. Se eu falasse assim, ó, as pessoas não me convidam para festas, aí é ativo. Agora se eu falar eu não sou convidado, aí é passivo. Entendeu? Complicado. Parece ser mais simples aí. Não, só para ter uma ideia de classificação, mas, de novo, eu acho que isso é tão importante. Eu tenho que saber quando é ativo ou passivo. A gente às vezes não sabe isso nem em português. O mais importante é você saber falar inglês. Se você precisar falar, olha, eu nunca sou convidado para festas. Você fala certinho, beleza. Se você vai falar assim, olha, ninguém nunca me convida para festas. Você sabe falar essa frase? Sabe. Acabou, não tem problema. Entendeu? A gramática fica em segundo plano. Não é tão importante saber o que é passivo, o que é ativo, o que é passivo. É menos importante do que você saber falar inglês. Entendeu? E eu acho que esse é um caso aqui que pessoas que não sabem o que é voz ativa nem voz passiva, nem português, e conseguem falar bem inglês, porque elas conseguem construir bem essa frase em inglês. Esse é o mais importante, é conseguir construir a frase em inglês. Mas eu estou com dúvida como é que constrói, tem uma regrinha, alguma coisa? Despreza a regra e aprende como se fala. Isso é mais importante. Despreza a regra, eu quero dizer o seguinte, deixa a regra um pouquinho de lado. E aí você se preocupa mais com a estrutura. Hoje existe um método de aprender inglês que está sendo utilizado diferente do que era usado antigamente. Antigamente era muito foco em gramática. O que acontecia? Você aprendia a falar inglês, ia falar com um estrangeiro nativo e sabia muito mais gramática do que ele. Se você perguntasse para ele o que é a voz ativa passiva para um britânico, ele não sabia. Não sei o que você está falando. Mas ele fala certo. Então você percebe? Mas hoje estão ensinando diferente em inglês. Eles pegam assim as frases, os blocos formados e falam, é assim que se fala, vai falando e acabou. E as pessoas aprendem, é um método rápido de aprender. O método ficar preso na gramática é um método lento de aprender.